Olá! Dia 21 de maio, dia da Ascensão do Senhor, comemoramos também o 57º Dia Mundial das Comunicações. Mas você sabe de onde surgiu esse dia? Em 1967, a Igreja Católica já se preparava em compreender melhor e refletir sobre o grande fenômeno que é a comunicação. Falamos de uma igreja que um dia enxergou o advento da comunicação com certo receio. Afinal, o acesso aos meios de comunicação de massa, rádio, TV e impresso, era visto como possibilidade, mas também como um enorme desafio para o bem viver da sociedade. Foi com a realização do Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, que a Igreja assumiu uma abertura oficial para o uso desses meios, com o intuito de evangelizar e alcançar muitos povos. O Concílio Vaticano II foi aberto pelo Papa João XXIII, em 11 de outubro de 1962, na Basílica de São Pedro. Seu encerramento aconteceu em 1965, durante o pontificado do Papa Paulo VI. É importante lembrar que o Concílio Vaticano II foi uma reunião dos bispos de caráter ecumênico, no qual um dos objetivos era propiciar maior diálogo entre a Igreja e sociedade, e as reflexões lá debatidas foram resumidas em um compêndio. O Concílio Vaticano II é reconhecido como um grande marco na Igreja Católica no século XX. O Papa Paulo VI implementou as aplicações do Concílio Vaticano II, dentre elas a celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais. Com o propósito de colocar em prática as reflexões geradas a partir do Concílio Vaticano II, o Pontífice Conselho para as Comunicações Sociais, hoje Dicastério para a Comunicação, após o parecer dos presidentes da Comissão Episcopal, em 1964 e 1965, sobre as formas de aplicação do que foi estabelecido no Inter Marífica. Criou o Dia Mundial das Comunicações Sociais em 1966, com a aprovação do Sumo Pontífice. E assim, no dia 7 de maio de 1967, foi celebrado o primeiro Dia Mundial das Comunicações Sociais no mundo inteiro, sempre como referência o Domingo da Ascensão. Atualmente, temos escutado falar muito sobre Pastoral da Comunicação, ou carinhosamente chamado de PASCOM. Mas você sabe o que realmente é a PASCOM? Qual o seu serviço? Você conhece a Pastoral de Comunicação da sua paróquia? A Pastoral da Comunicação, ou simplesmente PASCOM, é a pastoral para as pastorais. Ao contrário do que se pensa, que é somente fotografar e fazer transmissões, a PASCOM é a pastoral do ser e estar em comunhão, em comunidade. É a pastoral da acolhida, da participação, das inter-relações humanas, da organização solidária e do planejamento democrático, do uso dos recursos e instrumentos da comunicação. A Pastoral da Comunicação nasceu da necessidade da Igreja de comunicar-se, tanto a comunicação através dos meios impressos, quanto os atuais veículos como televisão e internet. Em nossa paróquia, ela foi implantada pelo então pároco, Padre Ronaldo Oliveira, com o intuito de atrair mais a juventude para dentro da igreja e assim evangelizar cada vez mais através dos meios de comunicação social. Escutemos agora alguns relatos dos primeiros pasconeiros da nossa paróquia. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele, fiz parte da primeira equipe da PASCOM e foi com imensa alegria que recebi o convite para falar dessa minha experiência. Eu já fazia alguns trabalhos voluntários para a igreja e então recebi o chamado para servir na PASCOM. Então recebi esse chamado com um coração muito grato, muito aberto e muito empolgado. Mas enfrentamos alguns desafios, né? Éramos iniciantes e, sobretudo, desafios tecnológicos, né? As transmissões elas eram feitas dos nossos celulares, as fotos, tivemos problemas com conexões, mas nada disso impediu que fizéssemos aquilo que tinha que ser feito com aquilo que tínhamos. A comunicação, né, surgiu da nossa necessidade de trocarmos informações e esse trabalho é muito, muito importante porque por diversos motivos algumas pessoas elas não conseguem se locomover para ir até a igreja, assistir uma missa, para ir
até a secretaria paroquial, pedir uma informação, tirar alguma dúvida. E vocês estão aí para sanar essas lacunas que existem entre os fiéis e a igreja. Então, desejo a vocês muita sabedoria para continuar levando esse trabalho até aqueles que precisam dele. E beijo e boa sorte. Olá, meu povo querido, a paz de Deus, um abraço a todos. Que alegria estar trazendo o meu depoimento, o meu relato de um ex-pasconeiro da Pastoral da Comunicação da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, minha amada padroeira, no meu querido Assaré. E que alegria poder falar da Pascom, porque falar da Pascom é falar de um projeto que já nasceu grande, apesar das dificuldades da época, né, das limitações com equipamentos e uma série de outras coisas, mas nasceu grande porque o nosso desejo de fazer acontecer era muito maior. Apesar dos medos e dos receios por se tratar de algo novo, até então desconhecido na realidade da paróquia, mas era um sonho que a gente estava tirando da teoria para a prática. E nasceu grande porque o nosso desejo de mostrar a cara da Pascom, né, para os paroquianos nos incentivou e fez com que nós conseguíssemos realizar um belíssimo trabalho, que inclusive foi uma experiência incrível na caminhada católica cristã, não é? Porque nos aproximou mais de Deus e nos possibilitou fazer com que outras pessoas também se aproximassem mais de Deus através da evangelização feita pela comunicação. Conseguimos chegar a muitos lares, a muitos corações, a muitas famílias, né? Tantas pessoas que por um motivo ou outro não podiam estar na igreja, mas tiveram a oportunidade de, graças às redes sociais, poder acompanhar, né, as transmissões das Santas Missas, né, as programações das festas de padroeiro e tantos outros eventos. Então, o espírito da equipe, né, fez toda a diferença nesse trabalho. E realmente é uma experiência, né, que Deus me oportunizou e oportunizou aos demais com a intercessão de Nossa Senhora, e que certamente a gente guarda isso no coração com muita alegria. E eu já, na época em que eu participei, né, que foi na fundação, no surgimento da Pascom, eu já tinha uma certa experiência na área da comunicação, né, devido a alguns trabalhos, devido a alguns anos que eu passei no rádio. E eu pude trazer um pouco daquela experiência mesmo, né, de amador para dentro da Pascom, trazendo já uma visão futurista, uma visão de que a gente estava no caminho certo, né, que precisava naturalmente, com o passar do tempo, ir melhorando algumas coisas, e que independentemente das futuras formações, né, que iam compor a Pascom, mas que o caminho era aquele, que era evangelizar através da comunicação. A minha experiência na Pascom foi algo, vamos dizer assim, marcante, né, na minha vida. Chegou pelo convite, né, através do convite de Luciano, em que eu e Carmelinho, né, na época, a gente fez esse trabalho, e foi um modo de me trazer para a igreja novamente, sabe? A gente serviu em um momento muito bonito, que foi a festa de Nossa Senhora das Dores. E quem trabalha na Pascom sabe o quanto é corrido, e naquela época não tinha esses recursos que vocês têm hoje. Então vocês se sintam também aí privilegiados, sabe, que estão trabalhando atualmente, porque tem muita coisa importante, né? A tecnologia ajuda muito. E naquela época, assim, o que me deixou muito marcante, muito marcado, né, naquele dia, foi uma entrevista com o Padre Emanuel, que foi padre aqui da nossa cidade aqui de Assaré. E também um microfone feito de fone de ouvido. Eu acho que até tem na página, Denim, né? Também nosso amigo Denim fazendo aí as aberturas e as apresentações da live, em entrevista, com um microfonezinho com o cabo de uma caneta retirado com fone de ouvido isolado com fita isolante. Então por aí vocês tiram, né, esse privilégio que vocês têm hoje. Então me trouxe mais para dentro da igreja, né, me fez vivenciar a festa de Nossa Senhora das Dores ali, sempre focado naquilo que a gente acha e vê que é importante, né, nos momentos da banda, nos momentos
na igreja, nos momentos da festa também. É bom porque a gente sobe nos palcos, né? A gente conhece os artistas, então tem esse lado bom que nós tem esse privilégio também de ser pastor, né? E sobre a espiritualidade, né? A gente diz, pastor é só tirar foto, às vezes até eu falo isso, né? Mesmo participando, mas a gente deve sentir naquela imagem a espiritualidade. E se realmente você não pegar um ângulo bom, em um momento bom, e se você também não tiver de bom, a foto não sai legal. Então você vivendo no seu coração a espiritualidade, você transmite sim, através das imagens, essa espiritualidade, não só de vídeo, que faz com que a gente sinta mais, mas também de imagem, através de foto do Santíssimo, foto de apresentações, você vê a alegria no sorriso, no rosto das pessoas, né? Uma foto do momento de oração, que você também sente aquele clima, aquela calmaria, aquela paz naquela imagem. Então, para mim foi muito bom. Eu acho que assim, eu fui um dos primeiros, né? Até esquecido, que o povo não bota mais aquele povo antigo de 2016, por mais ou menos, né, nessa época das coisas da Páscoa. Graças a Deus estão lembrando da gente aqui. Então foi muito bom fazer parte. Eu também gosto do meio da comunicação e eu achei maravilhoso mesmo. Agradeço ao convite do Ciano e eu acho muito importante, né, dentro da igreja, das paróquias, grupos, a comunicação, né, que é levar a espiritualidade, levar a missa, levar os momentos da igreja até aquelas pessoas que estão distantes, que estão nos sítios, que não podem vir, e também a importância do rádio, meu povo. O rádio não é uma coisa antiga não, tá bom? Tem aquela senhora, aquele senhorzinho lá no sítio, está sintonizado na missa, através da rádio também, a gente tem essa parceria, né, com a paróquia, então eu acho muito importante, que também não deixa de ser, e é claro, um dos meios mais ricos de comunicação é o rádio, portanto vocês não esqueçam, né? O ano era 2018 e a Pastoral da Comunicação foi retomada em nossa paróquia pelo então pároco Padre Paulo Evangelista, com o intuito de ajudar na divulgação da festa da padroeira que já estava se aproximando. A equipe inicialmente era formada por 6 membros, que serviram no decorrer da festa. Depois foram abertas inscrições para que mais pessoas pudessem adentrar na Pastoral da Comunicação. Porém, veio a pandemia, onde podemos ver, sentir e ouvir qual era a real necessidade, o real sentido da comunicação dentro da igreja. Então, o ano era 2018, foi quando eu cheguei aqui na cidade de Assaré. A convite do então pároco, o Padre Paulo Evangelista, eu comecei a atuar na Pastoral da Comunicação, no intuito de revigorar, né? Trazer novos membros. Com a chegada da festa da padroeira, está a divulgação, está ajudando aqueles membros que já faziam parte e tal, né, a reconstruir. Neste período, conheci a Ediene, né, que está comigo até hoje, fiz o convite a ela para fazer parte desse momento comigo e ela vai falar um pouquinho para vocês. Sim. O convite veio através do WhatsApp, né, postei uma foto, foi respondida, perguntou, nossa, mas foi você que fez essa foto? Eu, foi sim. Quer fazer parte da Pascom? Aí eu, tá, vou pensar. Enrolei, mas quando a chamada é de Deus, ele fica, o Espírito Santo vem e fica, minha filha, vá, assuma. Sou eu mesmo que estou mandando. Aí até que disse o sim. E cá estamos nós até hoje, né? Foi um período inicialmente de verdadeiramente conhecimento e muitos desafios, porque a gente iniciou final de agosto para já iniciar a festa. A gente já tinha que colocar tudo nas redes sociais, sim, fazer transmissões, vídeos, divulgações, entrevistas, tudo. E a gente ali, perdido de certa forma, sem saber como fazer, se estava correto ou não. A gente recorria muito aos meninos que já faziam parte antes, para saber se a gente estava indo pelo caminho certo mesmo. Até que a gente foi criando asas e amando e conhecendo a pastoral para que a gente pudesse andar verdadeiramente com os nossos passos. Como a Ediene falou, quando é um chamado de Deus, você sente que é o chamado. Porque conhecimento sobre as mídias sociais eu não tinha nenhum. Apenas o conhecimento do que era a Pascom. Mas atuar como uma pasconeira somente a partir de 2018, né, com esse chamado de Padre Paulo, que no meu ver
Foi o Espírito Santo, né, que usou ele para que eu fizesse parte dessa pastoral. Sem entender nada, comecei a me apaixonar pelas mídias e é isso. Cá estamos até hoje. E depois desse processo de amadurecimento, né, onde a gente foi realmente estudando mais e conhecendo mais sobre o que era a PASCOM, qual era o verdadeiro sentido, qual era o seu verdadeiro serviço dentro da igreja, aí a gente tentou abrir novas inscrições para novos membros participarem, porém veio a pandemia, onde a gente mais uma vez, né, se sentiu muito tocado a realmente estar ali naquele serviço, porque ver a realidade das igrejas fechadas, né, a gente estando ali naquele momento, passar com as procissões carreatas, na verdade, né, e ver a emoção das pessoas, a comoção deles, ver os testemunhos que eram colocados através dos comentários ou às vezes até falados por outras pessoas que estavam achando muito lindo aquilo, que não podiam ir para a igreja, mas sentiam a presença de Deus através das transmissões, através das fotos, nos tocou bastante. E aí, no meio da pandemia, em agosto, a gente realmente oficializou a implantação da PASCOM em nossa paróquia. A gente realmente viu que era aquilo que a gente queria, que era ali que estava o nosso chamado, que era naquilo que Deus queria que a gente realmente servisse a Ele. E com toda a ajuda, né, o apoio do Padre Paulo, Padre Jefferson também na época, nos apoiaram bastante, né, a gente fazia transmissões da igreja, a gente fazia transmissões de casa, a gente fazia de todas as formas e sempre com o apoio deles e da comunidade, porque a comunidade era algo essencial, né, para estar compartilhando as lives, para estar presente nas lives, comentando. E a gente vendo que realmente a gente estava seguindo o caminho certo, que a gente estava indo pelo caminho certo. Ver as pessoas dizerem que a sua igreja não lhe abandonou durante esse período, pra gente foi maravilhoso. Após esse período, né, que a igreja passou de portas fechadas, a gente viu a necessidade, né, com a reabertura, a gente viu a necessidade de abrir novas inscrições para que novas pessoas pudessem fazer parte também da Pastoral da Comunicação e assim nos ajudar no serviço, também prestar o seu serviço a Deus. Algumas pessoas se inscreveram e a gente as acolheu, fizeram um período de experiência dentro da Pastoral da Comunicação, período de conhecer a Pastoral, de ver o serviço, de servir também. Algumas permanecem até hoje. Outras seguiram para outras pastorais ou outros movimentos, porque se sentiram mais chamados a participar deles. Mas nem por isso deixaram de nos ajudar, deixaram de ter o seu lugar dentro da pastoral também, né? Porque uma vez PASCOM, para sempre PASCOM. E a PASCOM é a pastoral das pastorais, né? Estamos englobados em todas as demais pastorais. Exatamente. Inclusive, a gente tem até alguns relatos para vocês de pessoas que entraram nesse período após a pandemia e que permaneceram até hoje. Vamos ouvir. Bom, a PASCOM surgiu para mim de uma forma meio despretensiosa. No ano de 2018, eu ainda era coroinha e não tinha teoricamente a PASCOM formada oficialmente na igreja. Tinha as pessoas que faziam a transmissão, alguns tiravam foto quando dava, nada que tenha muita escala. E no período da festa tinha aquela necessidade de ter mais gente. E eu comecei a ajudar em questões de fotos, na parte de fotografia. E era aquela coisa, eu servia nos coroinhas e no outro dia eu estava servindo na PASCOM. Sem ser PASCOM e sem existir exatamente a PASCOM. Passado o tempo, eu meio que fiz essa transição dos coroinhas para PASCOM. Nada que tipo, eu não quero ser mais coroinha, eu vou ser só PASCOM. Não, eu acabou me levando a ser só PASCOM. Aí acabou que no ano de 2019 se formou oficialmente um grupo da PASCOM. Nossa primeira atuação começou no dia 6 de setembro, que foi com a chegada da Santa, um dia antes do início da festa. A gente tinha aquele medo. Eu estava um pouco mais acostumada por questão de já ter servido.
Só que o grupo em si estava com um anseio porque era tudo novo, a gente não tinha nenhum modelo assim que a gente se inspirava. A gente foi descobrindo como é ser Pascom. Em nenhum momento eu tive medo de aceitar meio que esse chamado, porque foi natural, como eu falei. Não teve meio que decisão. Eu acabei deixando as coisas acontecer do jeito que Deus queria. Se Ele queria que eu servisse, não mais como coroinha, mas sim como Pascom, eu comecei a aceitar. Então foi algo simples para mim. Bom, após a Pascom, a minha vida não foi a mesma. Eu sempre tive o objetivo, quando eu fiz a proposta para a pergunta, né, o que você quer, qual o motivo de eu querer fazer parte da Pascom. E um dos motivos foi essa questão de aproximação, né, de ter uma relação maior com minha fé, com minha religião e exclusivamente com Deus também. E em cada serviço eu venho notando que essa conexão vem se aumentando mais, coisas que eu não me corrigia antes, que eu não percebia que seriam pecados ou que seriam em relação a tudo. Não tinha essa noção por ser mais novo, e em cada serviço, em cada convívio com o pessoal da Pascom, eu consigo ver essa proximidade, relatos também de cada um que está ali na Pascom diariamente, e é isso. A Pascom é a pastoral que eu já me identificava mesmo antes de entrar, e entrei mesmo assim com medo de servir. Pensava que era só uma fotografia e vi que era muito mais que isso. Na minha vida espiritual, religiosa, pessoal, ela adentrou na minha vida como forma de avanço. Avanço no sentido de servir missões nas missas. E isso, na minha vida, me trouxe mais próxima de Deus. Porque quanto mais tempo eu tinha para Deus, mais eu me apaixonava por Ele. Estou na Pascom há 3 anos e quero firme e forte continuar se for a vontade de Deus. Em oração, pelos pasconeiros da nossa paróquia e das demais paróquias, rezemos juntos a oração pelas comunicações sociais. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Francisco de Sales, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Criada para comunicar, leva a palavra em todo lugar. Jesus na terra.